Bom, este vídeo tem como finalidade realizar uma análise sociológica do filme Bob Esponja, um herói fora d'água. E essas análises serão realizadas de acordo com as teorias de Karl Marx e Emile Durkheim. O filme retrata a história de Bob Esponja, uma esponja do mar que vive na fenda do biquíni com seu caracol, mora num abacaxi, sua casa tem o formato de um abacaxi, e trabalha no Siri Cascudo, do qual seu patrão se chama Senhor Siriguejo. Ele trabalha como cozinheiro fazendo os hambúrgueres de Siri, que é a principal comida oferecida pelo restaurante e que toda a população da fenda do biquíni ama. O hambúrguer de Siri possui uma fórmula secreta, que é que Plankton, o antagonista, digamos assim, de todo o desenho, tenta roubá-la frequentemente do seu siriguejo e do Siri Cascudo para poder vender em seu restaurante, o balde de lixo. E nesse filme não é diferente. Plankton tenta roubar a fórmula, só que alguém rouba a fórmula dele. Ele está tentando roubar a fórmula e Bob Esponja chega até impedir, só que alguém rouba a fórmula deles e eles embarcam numa aventura para tentar provar sua inocência, já que o Senhor Siriguejo chega no momento e jura que Bob Esponja estava sendo cúmplice de Plankton e que eles formaram uma aliança para sabotarem o seu siriguejo. Vamos fazer agora um estudo sobre o filme Bob Esponja Herói Fora d'Água, tomando como ponto de vista a visão durkheimiana, ou melhor dizendo, a visão do sociólogo Emile Durkheim, considerado também como o pai da sociologia. Bem, vamos primeiro pensar na sociedade da fenda do biquíni, isso mesmo, a fenda do biquíni como uma sociedade, como a gente tem a sociedade brasileira, a sociedade argentina, a sociedade chilena, sei lá, tanto faz. Vamos pensar na fenda do biquíni como uma sociedade, um agrupamento social. Não vamos pensando nisso agora, a gente vai classificar a sociedade da fenda do biquíni do ponto de vista do Carne. Ele classificaria ela como uma sociedade que se comporta através de uma solidariedade orgânica. Ou melhor dizendo, é o comportamento social de sociedades capitalistas, sociedades desenvolvidas. O outro tipo de solidariedade que Durkheim ele ensina, ele explica, é a solidariedade mecânica, que funciona, no caso, em sociedades de tipo simples. Sociedades, como ele fala, meio pejorativamente, sociedades tribais, ou melhor dizendo, sociedades pré-capitalistas. Bem, agora todo o nosso estudo vai ser voltado no ponto de vista da obra de Durkheim, no livro dele chamado Da Divisão do Trabalho Social. Bem, nessa obra Durkheim ele faz a relação, como ele faz em vários seus estudos, envolvendo ideias da ciência da natureza na sociologia. E ele fala o seguinte, ele compara a sociedade como um todo como um organismo vivo, como ser o corpo humano, por exemplo. E as instituições sociais são como os órgãos desse organismo. Por exemplo, como um fígado é um órgão do corpo humano, uma instituição social também é um órgão e é o que faz funcionar a sociedade em si, que é o corpo como um todo. E o interessante é que ele fala o seguinte, tomando como ponto de vista as instituições sociais como os órgãos desse corpo e a sociedade como um corpo por extenso, se uma instituição social para de funcionar, todo o corpo entra em problema, toda a sociedade entra em problema. Ou melhor dizendo, funcionaria mais ou menos assim. Se você tem um problema no pulmão, todo o seu corpo vai ter um problema, você vai o que? Adoecer. Se tem um problema em alguma instituição social, a sociedade como um todo, o corpo da sociedade, também tende a adoecer. Esse estado de doença na sociedade, Durkheim ele chama de amonia social, que é justamente essa desordem entre a sociedade. E o principal foco da teoria de Durkheim, que a gente acha no filme do Bob Esponja, é justamente numa das cenas iniciais do filme, onde eles estão lá na fenda do biquíni, e dentro da fenda do biquíni tá aquela briga antiga que tem desde o começo na série do Nickelodeon, Bob Esponja tentando salvar a forma do hambúrguer de Siri e o Plankton tentando roubar ela, eles dois puxando a fórmula naquela briga e confusão toda. Pensa que não, a fórmula, puf, desaparece. No momento que a fórmula desaparece, eu não sei se vocês sabem bem, mas a fórmula do hambúrguer de Siri o hambúrguer de Siri é o carro-chefe da instituição social que é o Siri Cascudo. É o carro-chefe do Siri Cascudo. Como uma loja de tintas, recebe a maioria do seu lucro vendendo tintas. Como uma concessionária de carros, recebe seu lucro vendendo carros. Como sei lá, uma loja de tijolos recebe seu dinheiro vendendo tijolos. O hambúrguer de Siri recebe a maior parte do seu lucro vendendo o hambúrguer de Siri, perdão.
o Siri Cascudo recebe boa parte do seu lucro vendendo o hambúrguer de Siri. E aí é que tá, não tem hambúrguer de Siri. O Siri Cascudo entra em decadência. A sociedade, a instituição social Siri Cascudo para de funcionar. Tem um problema na instituição social. Tem um problema no órgão que é a instituição social do Siri Cascudo. Quando entra em problema com o órgão, toda a sociedade entra em problema. E o Siriguejo, ele meio que sabia disso. Ele fala no filme uma frase bem marcante, ele fala assim: o hambúrguer de Siri é o que mantém a ordem. Sem ele, toda a nossa ordem vai ser quebrada. Isso de forma cartunística, de forma... eu não sei dizer... de forma bem animada, tá tudo normal. E quando ele fala isso, a sociedade da Feira do Biquíni entra num estado de colapso. Entra num estado como se fosse uma sociedade apocalíptica, uma coisa do tipo. O que acontece? O hambúrguer de Siri parou de ser fabricado. Quando o hambúrguer de Siri para de ser fabricado, um órgão, que é o Siri Cascudo, para de funcionar. E toda a sociedade entra em colapso. Nesse momento, então, a sociedade da Feira do Biquíni entra em um estado de harmonia social. E só, como é o que acontece no filme, para restaurar a sociedade, a sua paz, restaurar a sociedade, a sua normalidade, assim por dizer, eles precisariam de novo restaurar a instituição social. Porque os vínculos de interdependência da instituição social com a outra são muito próximos na solidariedade mecânica, na solidariedade orgânica. Um outro ponto que a gente pode citar no filme, que Durkheim poderia explicar, é a relação de coerção que sofrem os indivíduos que vão contra o fato social, vão contra a organização social. Durkheim ele fala nos seus estudos o seguinte, que a sociedade é que molda o indivíduo. A sociedade é meio que, vamos supor, que quem manda. Não é bem essa palavra, mas para ficar mais didático. A sociedade é quem manda. E se você vai contra os dizeres da sociedade, você vai sofrer coerção social das outras pessoas. Você vai ser corrigido, você vai meio que ser castigado, você vai ser corrigido de alguma forma. No caso, quando o hambúrguer de Siri desaparece nas mãos de Bob Esponja e do Plankton, todo mundo da Feira do Biquíni, o seu Siriguejo começa a usar eles de furto. E a galera da Feira do Biquíni concorda com isso e tudo mais, e pensa, caramba, eles roubaram o hambúrguer de Siri, eles são os culpados por isso. Eles roubaram, eles foram contra aquilo que é a ideia, aquilo que é uma ideia posta pela sociedade como algo errado. Aquilo que vai contra o fato social. Então, por eles terem ido contra o fato social, eles sofrendo justamente a coerção. Eles são perseguidos pelos habitantes da Feira do Biquíni, eles, até no filme, eles fogem numa bolha de sabão que o Bob Esponja faz e tudo mais. Bem, esses foram os principais aspectos que a gente pode ver da teoria durkheimiana em relação ao trabalho e ao comportamento do trabalho que a gente estudou, principalmente tendo o ponto de vista da obra da divisão do trabalho social. E agora o nosso amigo Bernardo ele vai falar um pouco mais, só que agora aprofundando através do ponto de vista marxista na obra que é o filme do Bob Esponja, Um Herói Fora d'Água. Fala aí, Bernardo. Desde a série, produzida pela Nickelodeon, no ano de 1999, a série Bob Esponja já apresenta várias características da visão marxista. As ideias da sociedade capitalista apresentada por Marx em seu livro, em seu estudo sobre a sociedade capitalista, O Capital. Que é diferente do que foi proposto, do que foi estudado e apresentado por Durkheim em seu livro da divisão do trabalho social. Marx apresenta uma realidade diferente do que foi apresentado por Durkheim. Ele apresenta as imperfeições do capitalismo. Ele apresenta as dificuldades que acontecem, os problemas apresentados, como um exemplo, a desigualdade social e várias outras coisas. No filme Bob Esponja, Um Herói Fora d'Água, a gente pode perceber claramente a divisão de classe entre os que detêm os meios de produção e os trabalhadores, que são os que têm a mão de obra e vendem para poder sobreviver. Um exemplo claro do dono do meio de produção é o seu Siriguejo. Ele é o dono do Siri Cascudo, que é o
um dos dois restaurantes da Fenda do Biquíni, e é o mais famoso, é o que vende mais, é o que lucra mais. Seu Sirigueijo, sendo dono do Siri Cascudo, sendo dono dos meios de produções do hambúrguer de Siri, ele se encaixa na parte da burguesia, uma das classes sociais explicadas por Marx em seu livro, em seu trabalho, que representa os donos dos meios de produção, que representa a minoria, no caso, que detém todo o poder financeiro e muitas vezes poder político dentro da sociedade. Já Bob Esponja, Lula Molusco e diversos outros personagens se encaixam na parte de proletariado, ou seja, são aqueles que não são donos dos meios de produção, mas têm força de produção, têm a mão de obra, e eles vendem para que possam sobreviver, já que eles não têm como arrumar o emprego de outra forma. Um exemplo claro de outro conceito apresentado por Marx, que é a mais-valia, é quando o seu siriguejo ele cobra um valor exacerbado pelo hambúrguer de siri, em troca não, ele cobra um valor exacerbado, sendo que esse valor exacerbado não é totalmente repassado para quem monta ele, para o cozinheiro, para o chefe de cozinha, que no caso é Bob Esponja. Dá para se perceber que Bob Esponja recebe muito pouco, ou seja, a mais-valia é super alta. O que Bob Esponja produz muitas vezes é grande, em alta escala, e além de ser explorado. Então é claro, esse conceito de mais-valia lá no filme. Outro conceito importante é o alto preço, como foi falado, e ser o único restaurante a vender o hambúrguer de siri, provocando segundo a lei de oferta e procura, como só ele vende aquele produto, só ele tem a receita secreta, a fórmula secreta para vender aquele produto, então ele é dono do preço. Ele pode cobrar o preço que quiser, porque a sociedade da Fenda do Biquíni é dependente, entre aspas, daquele produto, pois ali é o principal ponto de encontro das pessoas, é o principal ponto de almoço, e durante o filme mostra-se um certo vício com aquele produto, com o hambúrguer de siri. E o seu siriguejo, por ser avarento, ele ganha em cima disso. Ele cobra valores altos e, voltando à mais-valia, cobra valores altos no que ele gasta muito pouco. Outra prova de que seu siriguejo é muito avarento é a casa dele. No caso, a casa dele é uma das mais... a mais bem feita. Ela se destaca rapidamente. Se você der uma olhada, se destaca rapidamente das demais casas. Diferente, ela é maior, ela é mais espaçosa, ela é centralizada, ela é no meio da Fenda do Biquíni. Apesar das casas de Patrick, Lula e Bob Esponja serem diferentes, e Sandy serem diferentes, mas se encaixam no padrão da Fenda do Biquíni, que são casas comuns, casas baixas. Já a do seu siriguejo é uma âncora, maior que todas as casas 10 vezes ou mais, e com várias outras coisas. Outra coisa que se encaixa no conceito de capitalismo por Karl Marx é em relação à posse da receita secreta. Receita secreta
ela, ela é muito importante para a venda, para a continuação da venda do hambúrguer de siri no Siri Cascudo. Porque ele, tendo como a receita secreta, só ele vende, só ele tem o poder de vender e só ele vai lucrar com isso. E isso gera uma disputa, uma disputa entre empresas, entre estabelecimentos, que é que de certa forma é uma coisa boa, pelo ponto que a disputa dentro do capitalismo ela gera melhor valor de mercado e gera melhor qualidade. Só que o disputante do segundo estabelecimento, que o segundo estabelecimento é o balde de lixo, que o dono é o Plankton, ele não vende nada pelo hambúrguer de siri ser muito delicioso, pelo melhor. O balde de lixo não vende, sempre está vazio e seus produtos não têm uma cara muito boa, o que não desperta a vontade dos cidadãos de comer. Com isso, Plankton sempre procura roubar a fórmula secreta, que é para ele poder lucrar mais do que seu siriguejo. Ele investe todo o seu poder financeiro em formas de conseguir roubar. O outro estabelecimento, o que fez sumir com a fórmula, também é outra prova na disputa de estabelecimentos causada pelo capitalismo, sendo que outro estabelecimento não estava envolvido na fenda do biquíni. Ele roubou para vender em outra sociedade, mas sendo assim prejudicou a sociedade da fenda do biquíni. Pode-se agregar um papel de exploração em relação a Bob Esponja. Apesar de ser contratado para ser chefe de cozinha e ainda não receber o valor suficiente pela quantidade de trabalho, ele ainda é explorado para defender a receita secreta. Como o Plankton sempre está disposto a roubar, Bob Esponja tem o papel de defender isso, de não deixar ele muitas vezes se tornar soldado, protegendo a fórmula secreta de seu siriguejo. Com isso, mostra que o seu siriguejo dá um papel humanista, um papel mais sentimental à receita secreta do que ao seu próprio empregado. Botando seu empregado de frente para a batalha, de frente para qualquer perigo, protegendo a receita secreta. Ou seja, ele vê que o lucro é mais importante do que o seu próprio empregado. Sendo assim, a receita é considerada sua filha, e o empregado é apenas uma máquina que é feito para fazer o que ele manda, porque está pagando para isso. E em certo momento, quando a receita secreta ela some, dá para ver a alienação não só do empregado, não só do trabalhador, que fica perplexo ao ver que ela sumiu, porque ele tinha se acostumado com que a receita era algo dele e do seu chefe. Então ele entendeu que aquilo era dele e que ele tem que proteger, mesmo que não seja o seu cargo, mesmo que não seja a sua função. Já mostra aí uma alienação do trabalhador. Outro conceito explicado por Marx em seu livro. E também existe uma alienação do povo, da sociedade, que mostra que ela está tão viciada naquele produto que ela, ao invés de procurar formas de descobrir, formas de procurar, de saber o que aconteceu, ela se revolta, prefere se revoltar, porque não tem
o que quer. Mostra a alienação do Siri Cascudo em relação à falta de hambúrguer de Siri dentro da sociedade. Só que, visto que, após provado por Bob Esponja e Plankton que a fórmula tinha sumido, tinha acontecido outra coisa, outra pessoa tinha roubado, e não Plankton, como é que o Plankton, não Plankton que tinha se juntado a Bob Esponja para roubar, a sociedade ela se desaliena, se é que se pode se falar assim, e vai em busca de novas formas, que pode ser encaixado como a revolução de classes explicada por Karl Marx, que quando vê que quando uma classe entende que aquilo que está acontecendo não pertence a ela, que não pode acontecer a ela, que só faz mal a ela, ela se revolta para que seus direitos possam ser cobrados. Dessa forma é que uma mudança pode acontecer na sociedade. Com isso, a população se revolta, deixa a revolta inútil e busca e faz uma revolução para que o que quer possa voltar a acontecer. Ele mesmo vai atrás. Com isso, toda a sociedade vai junto com Bob Esponja ao encontro da receita secreta, a partir do cheiro do hambúrguer de Siri que estava sendo feito. Só que outra coisa que pode ser considerada também é a questão que, ao chegar numa dificuldade muito grande para poder resgatar essa fórmula secreta, todos os peixes eles desistem, eles voltam à sua cidade, à fenda do biquíni, que, visto dentro da revolução social apresentada por Marx, pode se encaixar no momento em que os trabalhadores estão numa revolução, eles estão pedindo seus direitos, estão se manifestando, protestando. Só que quando o proprietário dos meios de produção, que o Estado, enquanto por Marx dito, o Estado ele é uma função, é um órgão social produzido pelo capitalismo como forma de coagir, como forma de assegurar os direitos e os benefícios que os proprietários dos meios de produção têm. Isso é o que Marx pensa. Então, o Estado, enquanto esse certificador, como eu posso dizer, esse ponto de apoio que os proprietários têm, que os capitalistas têm, para que seus direitos e seus benefícios continuem valendo, faz com que algumas medidas que são tomadas prejudiquem de certa forma o povo, e o povo acaba recuando, acaba não continua buscando seus direitos. Isso acontece muito quando o trabalhador que quer seus direitos, mas tem uma família. Quando o Estado ou o próprio proprietário ou a própria empresa corta salários, corta benefícios, corta várias coisas que prejudicam diretamente a vida do trabalhador e de sua família, e faz com que o trabalhador volte, com que ele recue e tenha medo de novamente se revoltar, fazer uma revolução pelos seus direitos. Bom, isso é uma breve análise sobre o filme na visão de Marx. Espero que tenham compreendido
todos os passos. E até mais. Falou, parceiro.